Vamos lá, retomando a nossa leitura expositiva e pública da Escritura Sagrada, especificamente o livro de Atos, que a gente está lendo já no capítulo 15, né? Vamos relembrar o que a gente leu no capítulo 15, um capítulo extremamente importante. A gente viu que demonstrou ali uma solução, né, de uma dificuldade que foi encontrada na igreja, uma controvérsia, né? Então a gente leu sobre a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. A gente viu que com a propagação do evangelho, a partir do momento que Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, eles começaram a levar o evangelho a muitos lugares, como a gente viu, distantes ali, né, da região onde eles estavam em Antioquia da Síria, eles foram para Chipre, depois foram Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe, toda a região ali, a região da Galácia, né, como a gente viu, aquelas cidades, anunciando o evangelho. E ali pessoas, judeus se converteram a Cristo, gentios se converteram a Cristo. Surgiu então uma dificuldade, lembra? Para esses gentios serem considerados salvos e parte do povo de Deus, nós devemos, os judeus pensando assim, nós devemos exigir que eles se circuncidem ou não? Eles devem seguir o costume de Moisés ou não? Essa foi a controvérsia, a dificuldade que demandou, e, portanto, uma solução dos apóstolos, tá bom? Isso nós lembrando, nós já vimos sobre isso a semana passada. E aí eles foram, portanto, para uma reunião que é chamado aí o primeiro concílio, né? Concílio de Jerusalém, que demanda então uma solução dos apóstolos, uma palavra apostólica que soluciona, que traz uma direção doutrinária, um ensino que vai ser permanente ali na igreja e em todas as igrejas até os dias de hoje. A gente viu que o parecer de Tiago foi extremamente importante, obviamente, né, cheio do Espírito Santo e direcionado pelo Espírito Santo trazer uma sugestão e uma direção para conseguir ali apaziguar e trazer uma direção para aquilo que estava sendo demandado ali na questão teológica e haver uma conciliação, né, uma pacificação na igreja para que a unidade do corpo de Cristo continuasse. Não houvesse nenhuma divisão ali, como estava prestes a acontecer. Graças a Deus não houve, né? E a gente viu que a decisão tomada dos apóstolos, ela foi enviada por carta para a igreja de Antioquia, que era a igreja onde Paulo e Barnabé faziam parte, eles foram enviados, a gente tem visto por esta igreja, tá bom? Houve a leitura da mensagem, né? A leitura da carta nas igrejas ali. E hoje nós vamos começar a ler o início aqui da segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária acontece algo não bom, né? Mas acontece, apesar de não impedirem nada a missão, a gente vai ver. Mas Paulo e Barnabé, por um desentendimento, né, nessa dupla extraordinária de missionários da igreja primitiva ali, da igreja de Antioquia, eles se separam, né, por uma dificuldade em um assunto que a gente vai ler a partir de agora, tá bom? Então, Atos capítulo 15, a ideia central dessa passagem que a gente vai ler. Paulo e Barnabé, eles se separam, eles têm uma dificuldade ali, um desacordo a respeito de alguma coisa ou de alguém, a gente vai ver. Mas, gente, apesar deles se separarem por uma desavença, um desacordo de opinião deles, né? A missão deles e a missão da igreja, ela não para, né? Então a missão de serem testemunhas de Cristo até os confins da terra prossegue, não pode parar. A missão não pode parar. Então, apesar da desavença, do desacordo momentâneo ou pontual em relação a uma situação, eles acabam indo para caminhos diferentes, a gente vai ver, mas com a mesma missão ainda, tá? Porque a missão da igreja e a missão desses apóstolos não pode parar. O texto em contexto aqui, ó. Um rompimento
potencialmente desastroso na unidade da igreja por causa da questão dos gentios, ele foi evitado, né? Graças a Deus, pelo Concílio de Jerusalém. Mas uma separação por causa de outro assunto ocorre no relacionamento entre Paulo e Barnabé. Os dois missionários seguem caminhos separados a partir desse momento aqui, cada um levando consigo colaboradores diferentes ao prosseguir com o trabalho a diferentes regiões. Então, Paulo ele vai para um lugar, Barnabé para outro, Barnabé vai com um companheiro de viagem e Paulo escolhe um outro companheiro de viagem. Eles vão para lugares diferentes, fazerem coisas semelhantes. Além de pregar o evangelho, continuar ensinando o evangelho, fortalecer os irmãos que haviam recebido a mensagem do evangelho e haviam crido. Tá? A gente vai ver aqui no texto. Então vamos lá. Vamos ler versículo 36. Alguns dias depois, Paulo ele fala para Barnabé o seguinte, ó. Paulo disse a Barnabé: Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão, tá? Então, Paulo fala, Barnabé, vamos fazer o seguinte, vamos voltar e fazer o trajeto que a gente fez da nossa primeira viagem. Para quê que a gente vai fazer isso? Para a gente ver como os irmãos estão, mas os irmãos estão aqui, gente, relacionado à fé. Como eles estão na fé. Como eles estão solidificados na fé. Eles entenderam o evangelho, eles estão cultuando a Deus, eles estão orando, eles estão anunciando o evangelho, eles estão crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Como eles estão? E nesse momento como eles estão, obviamente Paulo e Barnabé iriam fortalecê-los, ensiná-los, esclarecer muitas outras coisas no meio desses irmãos. Eles iam continuar o que nós chamamos, né, o que Jesus chamou de discipulado desses irmãos que tinham se convertido. E qual era a região? Vamos lembrar? A primeira viagem que a gente viu, no mapinha aqui, ó, eles saíram, lembra, dessa Antioquia. Lembra que nós temos duas Antioquias? A Antioquia, deixa eu tentar centralizar aqui, ó, a Antioquia da Síria e lá em cima, lá, ó, a Antioquia da Pisídia. Acho que vocês não estão vendo, deixa eu baixar. Aqui em cima, a Antioquia da Pisídia, tá? Então eles saem dessa Antioquia aqui, onde é a base missionária, a igreja, vão para Chipre, essa ilhazinha. Depois, lembra, eles seguem Derbe, Listra, né? Eles foram da primeira viagem, primeiro eles foram para Antioquia da Pisídia, na verdade, depois eles desceram para Listra, Icônio, Listra, né? E fizeram o caminho ao contrário aqui. Nesta viagem agora, eles saem então dessa região, eles vão para Antioquia novamente, na Síria, vão para Tarso, que é a região onde Paulo, ele é da cidade de Tarso, a região da Cilícia, aqui ó, essa região aqui da Cilícia, aqui é a região da Síria, a gente vai ver, e ele prossegue, ele vai agora para Derbe, Listra, Icônio, essa região aqui eu falei para vocês, é a região da Galácia, tá bom? A igreja aos Gálatas, né? A carta que você tem. Aí vai para Antioquia da Pisídia. Então, até aqui ele está revisitando esses lugares e os irmãos que tinham se convertido. Dali para frente, ele é um campo missionário novo. A hora que ele vai para Troade, já não, a primeira viagem eles não foram. Filipos, eles não tinham ido. Isso aí já acontece agora na segunda viagem. Bereia, tá? Corinto, né? Aí, gente, para quem só uma parte aí, né? Um parêntese aí para quem não tem esse costume. Olha lá, Éfeso, tá vendo? Aqui, ó, Filipos, Bereia, Corinto, aqui, ó, Éfeso. Então, aquelas cartas que você abre na Bíblia, a hora que o pastor ou a pastora Cristina aí no Ministério Fonte de Vida fala assim, abram comigo na carta de Paulo, né, em Efésios. O que é isso? O que é aquele livro que você tem que chama Efésios? É a carta que Paulo escreveu aos moradores de Éfeso. Éfeso foi um lugar que ele visitou na segunda viagem, pregando o evangelho, pessoas se converteram, foi criada uma igreja ali, uma comunidade de seguidores de Cristo. E quando Paulo vai embora,
ele quer se comunicar. Na época, né, ele não tinha Facebook, WhatsApp, Instagram, nem e-mail, não tinha nada disso. Então era por carta, né? Ele tinha que escrever cartas que demoravam tempos para ser escritas e tempos para ser entregue, né? Dias e dias. E ele escrevia, então, ele escreveu a carta que nós temos na nossa mão, Efésios, que foi a carta para a igreja que morava em Éfeso. E assim, da mesma forma, né? Olha lá, a cidade de Corinto. Quem morava em Corinto eram os coríntios. Por isso, você tem na sua Bíblia a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, aos moradores da cidade de Corinto. Você também tem a carta, lembra aí? Chamada Filipenses. Olha, vamos abrir a Bíblia, né, em Filipenses capítulo 3 e tal, capítulo 1, né? O que é isso? É a carta que Paulo escreveu aos moradores de Filipos, da cidade de Filipos, aos filipenses. Tudo bem, para quem nunca tinha ouvido isso, né? Eu sei que tem gente nova às vezes, fica aí essa curiosidade importante, né? De saber que essas cartas eram para os moradores destas cidades, cidades que Paulo tinha evangelizado, levado o evangelho e pregado o evangelho a essas pessoas. Então, retornando aqui, ó. Paulo disse a Barnabé, então, vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades, né, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Olha lá agora, gente. Barnabé, ele quis levar alguém com eles. Paulo, então tá bom, vamos. Mas eu quero levar Marcos comigo. Lembra quem era Marcos? Marcos era aquele João Marcos. Marcos, esse Marcos aqui, é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, que também está na nossa Bíblia. Tá? É ele que escreveu. Então, Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo não quis. Paulo diz assim, olha só, mas Paulo não achava justo levar Marcos. Por que Paulo não achava justo? Por quê? Olha como Paulo interpreta aqui o que tinha acontecido. Ele entendeu que Marcos tinha se afastado deles, abandonado eles na primeira viagem missionária. Desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Nós já lemos sobre isso, nós já estudamos isso lá em Atos, capítulo 13. Ó, vou lembrar aqui. Olha lá, o João Marcos, ele volta para Jerusalém. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, que é João Marcos, que é o Marcos agora, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Lucas não conta para a gente por que João Marcos deixa Barnabé e Paulo e volta para Jerusalém. Mas Barnabé interpreta esse deixar, né, de Marcos aí, essa ida de volta, abandono. Mas, talvez Barnabé interpreta isso de uma forma mais tranquila. Paulo, pelo que a gente entende no texto, não. Paulo ele entende como um abandono da missão. E ele acha injusto levar João Marcos nessa missão. Porque ele os abandonou. Como que a gente vai levar João Marcos? Vamos levar outro. Nós não vamos levar uma pessoa que na primeira viagem abandonou a gente. Isso é injusto. Né? Então, essa leitura de Paulo cria-se, então, uma tensão agora entre esses irmãos, esses amigos, né, de missão, esses apoiadores, colaboradores, parceiros na missão, né, que viram grandes coisas de Deus juntos na primeira viagem. Então, olha só o que acontece. Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Gente, olha o que a Bíblia fala, né? Houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que eles tiveram que se separar. Então, aqui é interessante. Por mais que Paulo, né, é um homem admirável, gente. Eu admiro, obviamente, a fé, o compromisso, a entrega, a dedicação de Paulo. É algo assim fantástico que a vida de Paulo, na entrega que ele tem ao serviço de Cristo, ao Evangelho, a prioridade. É muito bonito essa vida de Paulo. Mas aqui nós vemos
também uma característica difícil. Paulo tinha um temperamento com certeza forte. E ele interpreta a situação de uma forma que causa uma separação. Por que eu estou falando, entre aspas, aqui, tá bom, tá, gente? Por que eu estou meio que colocando a culpa em Paulo, né, não em Barnabé? Barnabé estende compaixão, Barnabé estende né, uma nova oportunidade. Paulo não, ele é rígido, ele fala, não vou levar Marcos. Ele não vai, e tanto é que ele não leva. Eles vão ter que se separar. Mas alguns estudiosos da palavra, lendo agora, eu vou ler para vocês uma outra carta de Paulo a Timóteo, entende-se que Paulo se arrepende de alguma forma, talvez lá na velhice dele, ele entende que, poxa, eu acho que eu exagerei com Marcos. Não precisava tanto daquilo, né? Por que eu estou falando isso? Vamos lá ver se você entende isso também. Quando ele escreve a carta dele, a segunda carta de Paulo a Timóteo, Timóteo é um filho na fé de Paulo, que eles vão encontrar Timóteo, né, nessa viagem aqui, nós vamos ver. Eles já provavelmente tinham contato já, mas agora eles recrutam, né, Timóteo para a missão. Nós vamos ver algo interessante. E ele escreve então a carta, olha lá, 2 Timóteo, capítulo 4, de 9 em diante. Uma observação. Esta carta Paulo escreve quando ele estava preso. Paulo estava na prisão, provavelmente na sua prisão domiciliar em Roma. E olha só o que a minha Bíblia aqui, né? Ela coloca como subtítulo dessa passagem: o apóstolo abandonado por todos, mas não por Deus. Paulo, já velho, na prisão, pouco tempo antes, provavelmente, de morrer, ele se sente abandonado. Ele vai se sentir traído por uma pessoa. Ele passa também, como qualquer ser humano, uma situação vulnerável, humana, sentimentalmente falando, na prisão, numa prisão provavelmente insalubre, né? Horrível, úmida, escura. Gente, se hoje é ruim, imagine naquela época. Tá certo? E olha só, é óbvio que aqui nós estamos falando de uma prisão em casa. Ele passa por esse tipo de prisão que eu falei também, mas aqui provavelmente ele está numa prisão domiciliar. Então, guardado ali por guardas, tudo monitorado, mas um pouco mais confortável nesse sentido, né? Apesar de passar por esses outros tipos de prisão que eu falei também. E aqui, olha lá, o que ele escreve para Timóteo. Timóteo, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Timóteo, vem me visitar. Olha como Paulo sente, né? Uma necessidade de ser visitado. Vem me visitar, Timóteo, e vem depressa. Né? Se apresse o mais rápido possível. Por quê? Olha lá, porque Demas, ele cita nomes. Tendo amado o presente século, ele me abandonou. Gente, pessoas abandonaram Paulo na missão. Né? E se foi para Tessalônica, que aqui abandonou no sentido, né, de amar o presente século, mais do que a missão, mais do que o evangelho. Amando as coisas do mundo, ele está falando, ele me abandonou e ele volta para Tessalônica. Aí ele fala, ó, Crescente, que é um outro homem, né? Ele também me abandonou, ele não fala o motivo, ele foi para Galácia. Tito, ele foi para Dalmácia. Então, pessoas próximas de Paulo, gente, foram embora, começaram a deixar. Um por causa de questões do mundo, o outro a gente não sabe que ele não cita aqui, talvez por questões pessoais, outras porque simplesmente queriam voltar para casa, não queriam estar ali numa situação difícil com Paulo, a gente não sabe os motivos. Mas Crescente volta para a casa dele, para Galácia, Tito volta para Dalmácia, talvez por outro motivo missionário, a gente não sabe. E ele fala, olha, somente Lucas está comigo. Eu estou aqui só com Lucas. Eu estou me sentindo um pouco abandonado pelos meus parceiros, né? E olha agora o que Paulo pede para Timóteo. Timóteo, encontre Marcos. Que Marcos é esse? João Marcos. O Marcos que lá agora no capítulo que a gente vai ler, aquele Marcos que Paulo rejeitou. O Marcos que Paulo falou para Barnabé, não vou levar Marcos com a gente não, é injusto, ele abandonou a gente. E agora, na prisão,
se sentindo abandonado, já velho, numa situação ali, a gente vai ver prestes a passar por mudanças climáticas, provavelmente da época. Ele pede um cobertor, né, para Timóteo, a capa dele, a gente vai ver. E ele fala, mas traz para mim também Marcos, traga-o junto com você, porque Marcos, ele me é útil para o ministério. Então nós vemos uma mudança de mentalidade, a gente podia falar um arrependimento de Paulo, provavelmente, pela rigidez dele e não dar uma segunda chance no início ali para Marcos, ao ponto de causar, gente, uma separação ministerial entre ele e Barnabé. Então, por isso que eu quero, entre aspas, né, colocar um pouco mais de culpa, né, se a gente pode dizer, de uma maneira humana só falando, em Paulo e não em Barnabé. Barnabé abraça Marcos ali, vem de volta, tinha uma certa afinidade maior, inclusive de parentesco, né, foi mais fácil para Barnabé. Mas Paulo se vê numa situação ali e fala, não vou levar Marcos, não vou levar, não vai viajar comigo, né? Então Barnabé, vamos separar então, você vai para um canto, eu vou para outro e você pega outro. E assim foi, eles fizeram. Mas aqui no final da vida de Paulo, a gente vê provavelmente um certo arrependimento ao ponto de falar para Timóteo, Timóteo, traz Marcos aqui também, vem me visitar logo, encontra Marcos e fala para ele vir junto comigo, porque ele é muito útil para o ministério, né? E ele continua, né? Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso. Aqui foi uma missão. Quando você vier, Timóteo, traga para mim a minha capa que eu deixei em Troade. Troade, ele vai visitar essa segunda viagem que a gente vai ler. Na casa, né, de alguém chamado Carpo. Olha o que Paulo fala também. Timóteo, traz para mim os meus livros, especialmente os pergaminhos. Gente, um homem estudado até as tampas, né? Uma formação extraordinária, tendo a escritura com memória muito dela. Ele quer continuar estudando na velhice, ali na sua prisão domiciliar. Aí ele fala de outro homem, Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Que o Senhor dê retribuição de acordo com o que ele fez, né? Tome cuidado com ele também, Timóteo, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Bom, a gente vê que é uma carta, nesse final, carregada de emoção, carregada de marcas profundas na alma, no coração ali de Paulo. Apesar de ser um homem forte, né, e resoluto ali, que foi até o fim na pregação do evangelho, sofrendo o que precisava para levar o evangelho, ele sente necessidades da parceria, da fidelidade, da proximidade de pessoas, de estar juntos, de não ser abandonado pelos irmãos, pelos próximos a ele, que caminharam com ele, né? Como a companhia ministerial, ela é fundamental aí para os missionários que andam de forma itinerante, tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro aí essa situação. Então, cria-se então, aqui voltando, Barnabé quer levar esse Marcos, que a gente leu, Paulo não acha justo, porque ele tinha abandonado, houve desavença entre Paulo e Barnabé, ao ponto deles se separarem. Então Barnabé leva consigo Marcos, Barnabé não abre mão de levar Marcos, e vai para Chipre. Tá? Então Barnabé pega Marcos e vai para um lugar. Paulo escolhe Silas, que é aquele que tinha ido lá, enviado pelos apóstolos, lembra? Silas e Judas, para ir ler a carta aos gentios lá na igreja de Antioquia. E ele ficou por lá, Judas volta e Silas fica lá por Antioquia. E ali Paulo escolhe esse homem chamado Silas, um novo companheiro, portanto, dessa segunda viagem missionária, e parte encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Calma que a gente já vai ver isso. Vamos só algumas observações aqui. Paulo deseja voltar às igrejas que ele e Barnabé fundaram para verificar o progresso, como eles estão. Paulo ele se recusa a atender ao desejo de Barnabé de levar Marcos com eles novamente nessa viagem de retorno. Tá? A tradução NIV, não é NVI, é a NIV, New International Version, que é a tradução inglesa,
interpreta a partida anterior de Marcos como um abandono. De fato, Lucas usa o mesmo verbo em outra passagem como a ideia de desviar-se, mas o emprega com mais frequência com o sentido neutro de partir. No contexto, Paulo supostamente considera Marcos inadequado para a presente incumbência, tarefa, e se recusa a levá-lo consigo outra vez. Barnabé interpreta a partida de Marcos de forma bem diferente. A forte divergência, então, como a gente já falou, entre eles resulta em separação entre esses grandes parceiros missionários aí, tá bom? Então Paulo escolhe Silas, parte encomendado. O que é isso, encomendado, pelos irmãos? Encomendado, meus irmãos, aqui é enviado. Ele é novamente enviado pela igreja de Antioquia. Tanto Barnabé é enviado com Marcos para Chipre, como Paulo é enviado pela igreja de Antioquia para agora os lugares que eles vão, que a gente vai ler, tá bom? Esse encomendado, a gente vai ver, é um envio missionário. E o envio missionário, ele envolve orar por eles, abençoá-los na viagem, envolve sustento missionário, de comida, de alimentação, da roupa básica necessária para a viagem, da possíveis cartas de recomendação para hospedagens e companheiros. Nenhum missionário naquela época viajava sozinho. Inclusive, o próprio Jesus, quando manda os discípulos pregar o evangelho, eles falam, vão de 2 em 2. Então, no mínimo, uma pessoa, nunca sozinho, sempre no mínimo 2, ou uma companhia missionária que eles criavam na época para fazer essas viagens missionárias, tá bom? E aí ele passa, então, Paulo e Silas agora, eles passam pela Síria, pela Cilícia. Onde fica isso? Aqui, ó. Eles passam aqui pela Síria, da onde eles eram, e aqui em Tarso, que é a região da Cilícia. Tá vendo? Essas essas setinhas aqui, ó, essas linhas aí com as setinhas, é o caminho que Paulo e Silas eles vão percorrer, ó. Antioquia na Síria, Cilícia, olha lá, tá vendo? Passa aqui Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Troade, Filipos, tá vendo? Então vamos lá. Barnabé e Marcos partem para Chipre e saem do relato de Lucas. Lucas centra a sua atenção na vida de Paulo, gente. Ele era companheiro de Paulo. Então deixa de relatar agora a viagem de Barnabé, não que não seja importante, mas Lucas que está relatando, e ele está relatando com a proximidade que ele tem do apóstolo Paulo, e obviamente na história, Paulo ele se destaca pelo próprio Deus como o apóstolo para os gentios. Tá? Gostaríamos de ter mais informações, de Barnabé, de Pedro, Mas Atos é uma narrativa da propagação do evangelho no mundo. Não é um perfil da vida de missionários individuais, por mais notáveis que eles fossem. Silas, o novo colaborador de Paulo, é um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele pertencia, você lembra, à delegação de homens, que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a gente já leu, que foram enviados para confirmar para a igreja em Antioquia a decisão de aceitar gentios como membros plenos, sem que precisassem ser o quê? Circuncidados, tá bom? 3 qualidades que devem ter recomendado Silas a Paulo em sua próxima empreitada missionária. O que Paulo viu em Silas para falar, não, Silas, ele vai ser meu companheiro de viagem missionária? O que será que tinha em Silas? Vamos lá? Silas havia alcançado um cargo de liderança na igreja de Jerusalém. Então ele já era provavelmente uma pessoa testada no ministério, aprovada pela comunidade, aprovada pelos apóstolos, enviado pelos apóstolos para representar o concílio de Jerusalém para a igreja de Antioquia. Então já era um homem, provado ali pela igreja e aprovado pela igreja, tá bom?
líder da igreja, né, apostólica, da igreja ali, a mãe, né, da igreja de Jerusalém. Ele havia se mostrado disposto a sacrificar a vida pelo evangelho. Como a gente leu aqui, ó, ele fazia parte desses que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo precisa de alguém que não tem medo de arriscar a vida ao pregar o evangelho. Ele precisa de pessoas ao lado dele que estão ali aceitando o risco de morte, de perder a vida em muitas situações por causa do evangelho, por causa de serem testemunhas de um Cristo ressuscitado. Então ele precisava de alguém assim, e Silas tinha também essa característica. E Silas, né, compartilhava da convicção teológica de Paulo. Então havia uma unidade teológica em relação aos gentios, de que os gentios precisavam apenas se arrepender e crer em Cristo, a fim de serem salvos e enxertados no Israel de Deus, no povo de Deus. Eles não precisavam cumprir o costume mosaico, não precisavam se circuncidar, não precisavam se tornar judeus. Então Silas estava de acordo com isso. Paulo precisava de alguém que tinha este tipo de entendimento para continuar a missão em meio aos gentios. Então é um grande parceiro agora de Paulo, né? Encomendar, como eu já antecipei, os missionários à graça do Senhor implica, gente, mais do que enviá-los com orações e votos de sucesso. Como que a gente envia os missionários, né? Ora para os missionários, pode ir, vai, ó, tenha sucesso na viagem aí, né? Não é isso, né? Eles são enviados com sustento material necessário e sustento de parceria necessária, cartas muitas vezes de recomendações necessárias para pessoas que começaram, obviamente, depois a começar a acontecer. O próprio Paulo manda cartas de recomendação depois para discípulos serem recebidos nas igrejas onde ele tinha fundado, tá bom? Vamos lá. Paulo chegou também a Derbe e Listra. Então, Paulo vai para a região da Síria, Cilícia, chega em Derbe. Olha lá, vamos lá? Ele está aqui, ó, na Síria, Cilícia, aqui em Tarso, Cilícia. Agora ele chega em Derbe, aqui ó, cidadezinha de Derbe, ele já tinha ido na primeira viagem, ele volta a visitar os irmãos aqui. Listra, tá bom? Olha lá. Então ele chega em Derbe e Listra. Havia ali, nessa região de Derbe e Listra, né? Havia nesse lugar um discípulo, alguém que tinha se convertido já na primeira viagem missionária, né? Chamado Timóteo, meu irmão. Aí o Timóteo da sua Bíblia, né? Primeira e segunda a Timóteo. É a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo e a segunda carta que ele escreve a Timóteo. Esse Timóteo, olha como Atos é esclarecedor. Atos é a história, né? Que a gente vai entender um monte de coisa, né? Das cartas, inclusive. E Timóteo, ele tinha se convertido. Eles encontram esse Timóteo, que era filho, olha lá, Timóteo era filho de uma judia crente. Então, a mãe de Timóteo era judia. Ela era do judaísmo, tá? E ela agora, ela crente, que sentido? Crente em Cristo, ela creu no Evangelho. Então, é uma judia convertida ao Evangelho, a Cristo. Lucas ele descreve essa mulher dessa forma: filho de uma judia crente. Mas o pai de Timóteo não era judeu, ele era grego. Então o pai de Timóteo não guardava os costumes judaicos porque ele não era judeu. A mãe era. Então, por causa dessa diferença de fé na família, Timóteo, provavelmente instruído pela mãe nas escrituras do Antigo Testamento, na cultura judaica, mas não era a mãe que levava o filho para circuncidar, era o pai. Como o pai de Timóteo era grego, o pai de Timóteo não cumpriu o ritual, né, o pacto ali, o símbolo do pacto judaico, que era a circuncisão. Então Timóteo era um filho de uma judia não circuncidado. Tá certo? Porque o pai não era judeu. Então já existia ali, né, uma
casamentos mistos, né, entre fé diferente. A fé judia e o pai que era grego, né? Então aqui, inclusive, fé e cultura diferente. Aí, olha, vamos prosseguir. Eles encontraram Timóteo ali. Os irmãos em Listra, então citou Derbe, Listra, agora cita Icônio. Os irmãos ali davam bom testemunho de Timóteo. Então Timóteo já era um cristão com bom testemunho na sociedade daquele lugar, daquela região, inclusive a região da Galácia, tá bom? De Listra, Derbe, né, de Icônio, dessa região toda ali, Timóteo tinha bom testemunho da igreja, da sociedade ali. Paulo então, gente, olha lá, ele queria que Timóteo fizesse parte da sua companhia missionária, né? Fosse em sua companhia, no sentido de ser companheiro, mas também nessa companhia que estava sendo criada, Paulo, Timóteo, Silas, né? E por isso, o que Paulo fez com Timóteo? Preste bem atenção aqui, gente, que interessante. Por isso, Paulo circuncida Timóteo. Paulo faz o papel paterno que Timóteo não teve. Leva Timóteo, agora já adulto, para se circuncidar. Foi um sofrimento, tá? Porque é uma cirurgia terrível na época para um adulto, dolorosa. Né? Por que ele faz isso? Por que ele circuncida Timóteo? Porque Paulo entendia que para ser salvo não precisava se circuncidar. Paulo sabia que para ser salvo, para fazer parte do povo de Deus, não precisava se circuncidar. Por que ele circuncida Timóteo? Pois Timóteo era judeu, gente. Filho de judia, conhecia a cultura. Ele iria estar em meio a judeus que poderiam criar um conflito desnecessário. Ah, Paulo, você é judeu, circuncidado, né? Silas também. Timóteo não é, ele não pode entrar aqui. Ele podia criar conflito desnecessário. O que ele faz? Timóteo, vamos fazer o seguinte: para ser salvo você não precisa, para você ser missionário não precisa se circuncidar, mas como você é judeu e eu estou assumindo você, né, como filho na fé, vamos circuncidar, vamos cumprir a lei mosaica, inclusive para você não ter problema nenhum de acesso, de entrada na comunidade judaica mais rígida, mais tradicional, para a gente poder pregar para eles, Timóteo. E Timóteo concorda, gente. Né? E ele, então, vai ser circuncidado. Olha que interessante. Então, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus, olha lá, daquele lugar. Então, Timóteo, por causa dos judeus, para não ver nenhum empecilho na propagação da mensagem para eles, você é judeu, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir isso aí. Teu pai não fez porque ela é grego, eu vou levar você para circuncidar. Então vamos circuncidar, né? E assim foi feito, tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui. Não, já falei tudo aqui que eu escrevi, não vou repetir. Ao passar pelas cidades, aqui nós já estamos, gente, no capítulo 16, versículo 4, tá bom? Eu emendei lá, ó. Nós estamos lendo Atos 15, de 36 ao 41, que foi esse último versículo. Agora aqui, ó, já é 16, 1, tá bom? Capítulo 16, versículo 1. Então nós estamos no capítulo 16, agora versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Aqui, por causa do tempo, nós vamos encerrar, porque a semana que vem eu vou reler a carta, tá? O que está acontecendo aqui? Que Paulo, Silas e aqui, né, Timóteo, com eles, ao passar pelas cidades que eles estavam prosseguindo nessa segunda viagem missionária, eles estavam com a carta na mão, escrita dos apóstolos. Provavelmente Silas, como representante, estava carregando essa carta. E aonde eles passavam, nas cidades que eles passaram dali para frente, que foram várias, eles liam o conteúdo da carta para já não ter desavença e problema
entre judeu e gentil, para não haver mais questionamento nenhum da fé dos gentios. E a semana que vem a gente relê a carta, tudo bem? Pode ser? Tá? Para a gente ver novamente a decisão necessária para trazer unidade no corpo de Cristo e trazer nessa igreja, nessa comunidade de Cristo, tanto judeu que crê em Cristo como gentil agora faz parte da nova aliança, faz parte do povo de Deus. Gente, fica aí uma reflexão importante. Apesar da igreja ser formada por pessoas difíceis como eu e você, pessoas imperfeitas como eu e você, pessoas muitas vezes que em algumas situações não pensam direito, são egoístas, né? E que se arrependem depois, como Paulo aqui foi numa situação provavelmente, a missão da igreja não pode parar. Nada pode comprometer. Mas também nada pode comprometer a unidade do corpo de Cristo. Apesar de haver diferenças e algumas separações momentâneas, você vê que Paulo percebe o erro que cometeu e ele fala a Timóteo, manda Marcos para mim de volta aqui. Eu me arrependo de não ter levado ele, manda ele de volta. Faz ele me visitar, vai encontrar ele, Timóteo, vem depressa e traz ele para cá. Ele é útil para o ministério, sim. Tá? Então Paulo provavelmente cai a ficha dele mais para frente, né? E tem que cair a ficha de toda a igreja, que essas desavenças desnecessárias em coisas não essenciais, que às vezes tentam nos separar como comunidade, como irmãos, elas não podem perseverar. A igreja deve se manter como um só corpo, uma só família, e deve permanecer com um foco acima de todos. Pregar o evangelho, ensinar de novo, encher a nossa igreja do evangelho todos os dias, crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, fazermos discípulos até que ele venha. Tá certo? Fica então novamente essa reflexão e essa ênfase necessária, anunciando que Jesus realmente é o Cristo, Filho de Deus, aquele que resolveu o problema da humanidade, aquele que quem nele crê é reconciliado com Deus e há uma promessa de ressurreição eterna, de vida eterna num reino eterno do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, até quinta que vem.